Que bom que você está aqui. Bem-vindo à segunda parte, porque o mundo corporativo não foi para mim. Oi, tudo bem? Eu voltei para contar a segunda parte, porque o mundo corporativo não foi para mim. Peraí. Deixa eu me ajeitar aqui para ficar mais à vontade, que a história é longa. Pronto. Pois bem, no primeiro vídeo dessa trilogia, porque vão ser 3 vídeos sobre isso, eu contei da minha experiência como patinadora e como que eu migrei, né, a minha vontade de migrar para esse mundo de promotor de vendas em supermercado. Pois bem, saí daquela rede de supermercado, consegui ali trabalhar com a minha primeira agência, então dentro dessa coisa de degustação em mercado, eu fiz marcas de queijo, azeite, creme dental, brinde de fralda, uma série de coisas, né? Mas o que eu quero contar é o seguinte, peraí, de trás para frente, frente para trás, dentro dessa coisa toda de promotor de venda, eu não fiz só mercado, né? Então eu fiz esse monte de coisa dentro do mercado, mas fiz também coisas externas. E outras agências vão te levando para fora do mercado também. Pois bem, eu fiz uma vez uma farmácia em Moema, e aí é uma fofoca. Uma farmácia em Moema super sofisticada para uma linha de maquiagem, bem famosa também essa linha de maquiagem. E eu fui trabalhar nessa farmácia e a campanha eram por 20 dias. E nessa farmácia, toda vez tinha um prédio bem bonito na frente. Mas sabe esses predinhos baixos, antigos assim, que eu não sei nem se tem elevador? Pois é, ficava na frente da farmácia, assim. E todo dia eu lá trabalhando, né? Chegavam 3 moças assim super bonitas, lindas, lindas. Pediam, faziam compra, compravam coisas na farmácia e falavam assim: você coloca na notinha? Você coloca no caderninho? E aquilo foi me gerando curiosidade, né? Nossa, mas elas nunca pagam. E eles: não, Érica, calma que você vai ficar aqui por 20 dias, você vai ver. Fica na sua que daqui a pouco você vê. E eu ali, né? Com aquela curiosidade, passou um dia, 2, 3, 4, uma semana. Todo dia elas iam lá na farmácia, quase todo dia. E pegavam produtos diversos, tá? Pegavam maquiagem, acabou que eu fiz amizade, né? Que vai conversando e mostrando a maquiagem que eu trabalhava e tal. Então eu ia ali me aproximando, mas nunca perguntei nada, super discreta, porque que elas iam lá e não pagavam. 3 moças belíssimas. E aí, no final dessa uma semana, chegaram lá 2 atores globais pedindo a conta dessas meninas. A farmácia deu ali a conta e eles pagaram. E entraram nesse prédio. Eu falei, gente, como assim? Eles é que bancam essas 3 mulheres? Enfim, não sei qual o babado. Se vocês desconfiarem de alguma coisa, me deixa aí, que eu também não vou me exceder mais nessa fofoca, mas é isso, cada carrão de artista que parava na frente desse condomínio, que eu ficava assim, ó, esse? Meu Deus, esse também? Não sei o quê, e não era essa coisa toda de celular, como a gente tem hoje, né, das redes sociais. Nem tinha isso, eu tô falando de muitos anos atrás. Eu acho que o que a gente tinha era Orkut, talvez, não, Facebook no máximo, mas não tinha essa coisa de qualquer pessoa ser paparazzi, pegar o celular e ficar ali tirando foto. Então, e longe de mim também fazer um negócio desse e ganhar um processo, porque era assim, no sigilo. O pessoal da farmácia foi bem categórico, Érica. Você viu o que você viu? Então fica na sua, mas eu vi cada carro parando lá, cada artista que babado que paravam na frente desse prédio. Enfim, voltando para o supermercado e explicando por que a minha carreira começou a degringolar, né? Bom, caiu uma campanha de trocar, juntando tampinha de uma determinada bebida isotônica, vamos dizer assim, juntando X tampinhas, trocava-se por uma mochila ou uma pochete na época, tá. E eu fui selecionada para esse evento, para essa ação, vamos dizer assim. E aí eu trabalhando no mercado, esperando ali no meu guichê, né, as pessoas chegavam, você trocava o brinde, aquela coisa toda, tudo normal. De repente o meu supervisor me liga e fala assim, Érica, tudo bem? Porque era Nextel, tudo era Nextel.
que era um rádio, né? Ali rápido, como se fosse um celular, ele também aceitava ligação, mas era um rádio. E ele me chamando ali no rádio e ele falou: Érica, eu tô com alguns convites, alguns ingressos pro filme que vai estrear no cinema. Você aceita ir? Você quer ir? Você aceita? Não, na verdade ele falou assim: Érica, eu tô com uns convites, uns ingressos pro cinema aqui comigo e eu tô vendo quem quer. Você quer? Pô, claro, eu quero, de graça, né? Traz aqui que eu quero sim. Bom, só isso, assim, foi rápido assim. Ele não deu nenhuma entrada, tipo, você aceita, não. Ele falou, eu tenho alguns convites, eu tô aqui distribuindo, você quer? Eu falei, quero. Aí ele chegou lá no PDV é o ponto de venda, PDV é como a gente fala. Ele chegou lá e falou, olha, Érica, me deu assim, que dia que pra você é bom? Eu tenho quarta, sexta e eu tenho pra sábado. Sábado pra você é bom? E eu já tava o que ali nessa ação? Mais ou menos há uns, sei lá, uns 10 dias fazendo essa ação e conversando com ele toda hora. Então você vai criando ali uma não intimidade, mas uma proximidade. Você fala com ele toda hora, você acaba falando quantos brindes você tem, passa aqui para deixar mais brinde, ele passava toda hora para ver se você tava no ponto de venda mesmo, para te deixar mais brinde, aquela coisa toda. Então você vai criando ali uma leve intimidade, sei lá, uma proximidade, né? Enfim. E ele me ligou falando que ele tinha esses ingressos e eu falei que queria. Aí quando ele chegou, ele falou, eu tenho quarta, sexta e sábado. Falei, então me dá pro sábado. Ele falou, sábado é um dia bom pra você? Eu falei, é ótimo pra mim, sábado à noite é perfeito. Aí ele falou, perfeito, porque eu acho o sábado também maravilha. Tá bom, você acha sábado bom? Que bom. Aí ele me deu um só. Aí eu falei, olha, você pode me dar mais um? Porque aí eu posso ir com meu marido também? Aí ele ficou olhando e falou assim, você é casada? Eu falei, sou, porque olha, eu vou falar pra você. Nesse ramo, a gente acaba sendo simpático. E homem, infelizmente, desculpa se algum homem tá vendo esse vídeo, não são todos, tá? Mas alguns homens confundem a simpatia da gente. E eu não sei, você acha que nunca viu nenhuma promotora de venda carrancuda, né? Com a cara fechada. Então, você é mais simpática, não de dada. Você é simpática, de sorrir, de gesticular, de falar. E talvez, na cabeça dele, ele pensou que quando ele me ligou pedindo, falando dos ingressos do cinema, ficou subentendido que ele estava me convidando, mas juro que não, gente, senão eu teria cortado ali mesmo, não teria por que eu ter dito que queria ir. E aí eu falei pra ele assim, aí ficou um clima, quando eu falei, me dá um pro meu marido? Aí ele puxou a mão de volta, assim, sabe, Aí ele falou assim, olha, eu não sei se você entendeu quando eu te liguei. Eu falei, bom, eu entendi que você tinha ingressos e você tava falando que você tava distribuindo. Aí ele falou, não exatamente. Eu te perguntei se você queria ir e você disse que sim. Eu falei, sim, mas eu quero ir. Quase que eu falei, eu quero ir, mas assim, não quero ir com você, eu quero ir com meu marido, né? Aí ele, então, Érica, mas a intenção era a gente ir junto. Você falou que sábado era uma data boa. Aí eu falei, olha, desculpa, se você interpretou errado ou se eu me expressei errado. Imagina, você tá num cargo ali, né? Que você meio que tá na mão da pessoa. Um salário maravilhoso. Você não tem que se sujeitar a nada. Mas também você não quer chegar com os dois pés no peito, né? Aí você vai tentando, né, aquele jeitinho. Olha, me desculpa se você entendeu errado. Na verdade, eu tenho interesse, mas de ir com o meu marido, talvez não ficou clara, me desculpe e tal. Ele falou, eu falei, mas eu já tinha comentado com você que eu era casada. Ele falou, acho que sim. Olha, um negócio absurdo. O cara, um feio. Enfim, né, independente. Tá bom. Aí eu terminei o dia trabalhando, ele não me deu o convite, detalhe, ele não me deu, ele guardou na mochila dele e saiu. Ficou um baita climão assim. Depois disso, para me ajudar, acabou o brinde no final do dia e eu fiquei tão nervosa ali que eu esqueci de falar para ele. Aí
eu tive que fechar o quiosque mais cedo, porque acabou o brinde. Mas como ele não ia passar mais lá, então eu fechei. E como já tava um climão, eu nem falei nada, né? E aí eu pensei, amanhã de manhã, ele costuma todo dia de manhã vir e trazer mais brinde para aquele dia. Por quê? Eles levam a conta certa para depois bater no dia seguinte as tampinhas que entraram para a quantidade de mochila que saiu. Então é só para não ficar aquela coisa de você levar a mochila para casa, né? Enfim. No outro dia, cheguei lá para trabalhar, tô caminhando pro quiosque, abri o quiosque todo, peguei o rádio, chamei ele não me atendeu. Falei, meu Deus, que climão, né? Pois bem, passou mais ou menos uns 5 minutos, porque eu chegava um pouquinho antes. Então, exatamente no horário de abrir o quiosque, às 9 horas da manhã, chega uma outra menina. E aí eu olhei pra ela e falei, tudo bem? Ela falou, tudo bem, Érica, pediram pra você, o fulano pediu pra você passar na agência e acertar o seu cachê pra esse trabalho. Aí eu fiquei olhando assim, como assim, né? Essa ação, ela ainda tem mais 2 semanas, é quase um mês de ação. Mas eu fiquei no seu lugar, eu vim pra cá, bom, só tô te dando um recado. Aí dei o rádio na mão dela, ela chamou ele no rádio, na hora ele respondeu, falou pra ela assim, Amanda, o nome dela. Amanda, tudo certo aí? Ela, tudo certo, já falei com a Érica, tá tudo certo. Eu não respondi nada, não vou ficar me humilhando, não vou ficar perguntando por quê. Eu já super entendi o que estava acontecendo, né? Hoje os tempos são outros, talvez eu até falaria na agência o que aconteceu. E, enfim, cheguei na agência para assinar. Oi, tudo bem? Eu queria muito entender por que a minha ação foi interrompida. Eu tenho feedbacks positivos. Bom, eles inventaram que esse supervisor falou que o cliente X, ele é um cliente misterioso. Ele é uma pessoa da marca contratante que passa no ponto de venda, não se identifica para entender qual que é o seu atendimento, né? Se você atende bem, se não atende, enfim. Qual que é o seu atendimento e ali ele te dá uma nota e tal, né? Te faz a sua recomendação para a agência, enfim. Então eu tinha muito medo do cliente X. Então eu sempre atendia bem qualquer pessoa que chegasse para não correr o risco ali de quem era e quem não era. Algumas meninas já tinham, mais velhas de casa, já tinham um macete para identificar. Eu, como tava nova ali, atendia todo mundo super bem, né? E nova não, né? Eu já tinha ali uns 3 meses aí nessa vida de promotora de venda, e sim, ganha muito bem realmente na época. E saí desse trabalho, essa agência nunca mais me chamou para nada, porque ele era um promotor, um supervisor da agência, né, contratado da agência, e ele me queimou de um jeito que essa agência nunca mais me chamou. E era uma agência que tinha, assim, trabalhos de portes menores, mas era um atrás do outro, assim, antes de acabar um, você já emendava o outro, né? Pois bem, conhecendo muita gente, continuei nesse ramo de promotora de venda, tudo certo, e aí comecei a criar ali um certo conhecimento na área, onde conheci algumas agências que faziam trabalhos maiores, né? E aí eu fui nessas agências de trabalhos maiores e comecei a ser selecionada. Então eu fiz feiras de cosmético para marca de shampoo na época, lançamento de shampoo de uma linha específica, creme hidratante para pele morena. E essas agências funcionam assim, cada vez que mudava, por exemplo, cor de cabelo, eu tinha que ir tirar foto para aquele cliente entender que eu era aquele perfil, né? Então eles sempre faziam assim, uma morena, uma loira, uma ruiva, uma negra, uma japonesa, né? Era sempre bem diversificado, a maioria deles. Então eu fiz também eu fiz a feira cosmética, foi muito legal, que foi na Super Casas Bahia, quem lembra? Então, Super Casas Bahia, eu fiz uma feira cosmética super grande, marca de
de eletro pro cabelo, não é eletro pro cabelo, gente, chapinha, babyliss, secador, difusor, enfim. Fiz também para essa marca, fiz muitas coisas legais aí nessa outra agência. E nessa agência também, ela já trabalhava com eventos maiores. Foi lá que eu fiz salão, 4 rodas, feirão, 2 rodas, esses eventos grandes, né? Não, eu não era aquelas mulheres que ficam paradas do lado do carro, porque ali precisava ser mais, essa coisa mais modelo, né? Precisava ter um corpo mais de academia e tal, então eu não era esse tipo de perfil. Mas eu fui selecionada para trocar brindes também, garrafa e tal, essa coisa toda. E fiz também um evento super legal que foi o Autódromo. Eu fiz uma marca de sorvete bem famosa, e aí eu trabalhei no Autódromo e foi muito legal. Eu lembro que tinha uns gringos que falavam, quanto queres? Mostrava assim o calhamaço de dinheiro. Falava, quantos queres? Quanto queres? Quanto queres? Assim, enfim, né? Gringo quando vê brasileira. E nessa agência que eu trabalhei, que eu fiz esses trabalhos maiores, era uma agência, assim, muito legal de se trabalhar, porque tinha modelos também. Então, você via pessoas já de ponto de venda, que era aquilo que eu fazia lá atrás, pessoas de ações mais, assim, grandiosas, que era o que eu tava fazendo ali na meiuca, e tinha mulheres e homens também que faziam já eventos muito grandes, né? Tipo festa privada, coisas assim. E eu doida pra ir pra esse ramo de festa privativa, de coisas maiores, ou de marcas, de grifes, né? Aberturas de eventos grandes, mas eu sei que são degraus, né? Então eu tava ali naquela meiuca fazendo já coisas bem grandes e bem bacanas. E um dia eu fui convidada para fazer um evento numa rede de hotel bem grande aqui em São Paulo. E era um evento privado, fechado, para estrangeiros também. E aí, por não falar inglês, eu ficaria mais aquela coisa, não faria recepção, só ficaria de bonita ali mesmo, tipo, bem-vindo, direcionando, mostrando, assim, uma coisa mais assim mesmo. E era um cachê, assim, maravilhoso. E eu super feliz que eu fui chamada para essa seleção. Participei da seleção, passei na primeira fase, e assim, gente, é muito cruel esse tipo de seletiva. Por quê? Eles colocam todas as mulheres, você faz algum tipo de dinâmica, responde algumas coisas e tal, eles olham ali os trabalhos que você já fez na agência, uma espécie de currículo, olham um pouco das suas fotos, o meu perfil, o meu tipo de trabalho, como era essa coisa mais de ponto de venda, alguma coisa mais comercial, no estilo de estimular que alguém comprasse, não era muito essa coisa de evento, de ficar de bonita. Então eu não precisava ter fotos de biquíni no meu portfólio, era só mesmo fotos daqui pra cima, né? Assim, assado, cabelo preso, cabelo solto, essa coisa toda. Nessa agência que é muito famosa. Pois bem, passei e era triste porque eles faziam essa coisa e depois falavam, os nomes que eu disser pode ficar aqui, o quem eu não falar pode ir embora, muito obrigada, até o próximo evento. E assim, eu via mulheres, uma mais linda que a outra, indo embora. Eu falava, gente, não vou ficar, não vou passar. Mas passei, Érica, os nomes que eu não disse, pode ficar. Aí, não falou o meu, fiquei ali quietinha, né? Aí, os nomes que eu for chamando, vem nessa sala aqui. Aí chamaram meu nome, Érica, fulana e Beltrana, 3 meninas. Pode vir para essa sala. Quando eu entrei nessa sala, eles falaram, olha só, vocês foram selecionadas para esse evento, nessa primeira fase, mas aqui é a segunda fase, eu queria conversar um pouquinho com vocês. A gente vai conversar um pouquinho, entender o perfil de cada uma e vamos ver se vocês avançam para as próximas fases. Ok. Fala inglês? Não falo. Fala alguma outra língua? Não, tal, não sei o quê. Já fez recepção de evento assim, desse tipo? Já trabalhou assim antes? De quais agências vocês vieram? Aquela coisa toda. E eu fui respondendo que nunca tinha trabalhado com esse tipo de evento, né? Desse porte e tal e tudo mais.
E aí eles falaram assim, olha, é assim, o que a gente pede? Por se tratar de um evento fechado e privativo, é uma festa fechada, um evento grande fechado, o que a gente pede para vocês? É que vocês sejam muito simpáticas, vocês já são meninas lindas, super sorridentes, então a gente pede que vocês sejam super simpáticas e saibam receber elogios. Até aí, tá bom, ok, né? A gente sabe que mulher, quando trabalha num ambiente assim, tem ali uma espécie de vulnerabilidade, talvez, vamos colocar assim, né? Então, a gente recebe cantada mesmo. Mas eu tirava de letra, colocava ali um limite e tudo mais. E aí veio a surpresa. Até então, nada diferente, né? E aí veio a surpresa. Olha, o que a gente pede sempre? Como fica num hotel, pode ser que vocês recebam eventuais convites para estender a noite, de repente conhecer um restaurante. A gente tem meninas aqui que, como estão ali com a roupa de trabalho, né, o terno, porque seria um terno bem bonito, a gente teria até camisa e gravata, assim, uma coisa bem sofisticada, cabelo solto, acessórios minimalistas, assim, tudo um pré-requisito. O que a gente pede só? Para que vocês não sejam indelicadas e venham a recusar esses convites, porque para esses eventos a gente já seleciona meninas que gostam de ser presenteadas, que gostam de conhecer restaurantes chiques. E como vocês vão estar de uniforme, tem meninas aqui que ganham até vestidos caríssimos, bolsas de grife, roupa cara. Eu tenho meninas hoje que namoram e casaram com homens que conheceram nesses eventos, estão morando na Europa, estão morando nos Estados Unidos e moram na França. E eu fui ficando tipo assim, o que tá acontecendo aqui, né? E é o que a gente pede? A única coisa que a gente pede, porque é o nome da agência, que vocês não recusem esses possíveis convites. Mas fiquem tranquilas, vocês estarão lá com todo o respaldo. Se vocês sentirem que tem alguma coisa esquisita, que vocês não foram bem tratadas, o evento terão os nossos seguranças. Inclusive, se vocês quiserem estender a noite, né, se receberem um convite para estender a noite, e ficar nesse hotel, de repente, tudo é colocado, gente, bem assim, subentendido, sabe? Com uma sedução nas palavras, uma coisa assim. Nada é explícito, tá? Nada é explícito. E aí terão os nossos seguranças lá, que eles ficarão da hora do evento até meio-dia do dia seguinte. Então, se de repente algumas de vocês estenderem a noite, vão ser selecionados 10 meninas. Então é uma coisa assim, é um cliente que a gente já trabalhou, então não tem nenhuma pessoa desconhecida, ninguém que possa representar algum tipo de perigo para vocês. E vocês podem sair dessa noite incrível conhecendo restaurantes maravilhosos, conhecendo suítes belíssimas, ganhando joias, porque eles são sempre muito cordiais. A gente tem clientes aqui que no dia seguinte trazem aqui pra gente presente para vocês. E a gente liga e fala, olha, lembra que você fez esse evento e tal, você foi presenteada. Olha que bacana. Vocês aceitando fazer parte desse evento, eu vou explicar tudo direitinho com calma. Aqui é só uma parte da seleção, mas o que a gente quer dizer? A gente vai tirar umas fotos de vocês e se vocês tiverem potencial, se identificarem e der tudo certo, a gente paga curso de inglês, a gente paga curso de etiqueta, que na época era muito comum. E aí vocês não precisam responder nada agora, tá? Pode ir para casa, pensar tranquilo e no dia seguinte vocês voltam aqui e a gente conversa. Por ser um trabalho grandioso, esse tipo de cachê é grandioso, a gente não abre isso para todo mundo, só para mulheres que a gente vê que tem um potencial, que tem uma beleza, que chama atenção. Aí te colocam assim, ó, lá no topo, lá no topo.
e mulheres que têm esse potencial, que têm uma beleza exótica, que são diferenciadas, a gente só abre para vocês. Então a gente pede até que um pouco de sigilo, né, também, porque é uma coisa que a gente não abre para todo mundo essa oportunidade de pagar inglês, de conhecer outros países, de sair daqui presenteado, de receber um curso de como se portar, enfim. Cheguei em casa, contei para minha mãe. Falei, mãe, aconteceu isso, aquilo, e tal, e eu tô entendendo bem o que é isso, e não sei o que, só que, como eu disse, nada é explícito. E a minha mãe falou, olha, filha, você não pode dizer que eu não, porque é uma agência que te traz, né, um bom resultado financeiro aí. E você já tá bem legalzinha aí no... Então você vai falar que a mãe é doente, que, olha, não posso, minha filha é pequena, minha mãe, ela é doente, então eu não tenho com quem fique com a minha filha de madrugada, então eu preciso pegar trabalhos diurno. Você vai falar bem assim, tá bom, filha? E enterra esse assunto, não conta pra ninguém. Corta pra eu contando aqui pra todo mundo hoje. Enfim, a minha mãe lá de cima deve estar... Érica, sua boca aberta, abertona, boca de sacola, contando aí pra todo mundo. Mas é minha vida, é minha história, tem direito, né? E aí eu cheguei no outro dia na agência, uma menina do grupo de nós três, desse primeiro trio, uma aceitou. E a outra não aceitou, mas tem um porquê. Ela falou, Érica, a gente se encontrou lá fora, e aí, como você tá, eu tô nervosa e tal. A que tinha aceitado foi mais cedo, pra gente não ver a cara dela. Ela foi mais cedo, ligou pra agência, foi mais cedo e fechou e tudo mais. Depois a gente soube. E ela... Aí, cheguei lá, ela falou, Érica, eu entendi bem, mas eu não vou aceitar. Porque eu tenho, esteticamente, eu tenho estria na barriga e tudo mais, então quando eles forem tirar minha foto, eles não vão aceitar. Pra época, isso era um padrão, né? Hoje muita coisa no padrão de beleza mudou. Mas pra época, seria um padrão, então foi só por essa questão de estética que ela não aceitou, né? Aí me chamou, minha hora de conversar. Eu falei, olha, muito obrigada pela oportunidade, eu fico lisonjeada com o convite, eu adoraria, uma oportunidade incrível, principalmente que vocês não pagariam ali pro meu crescimento, né, intelectual também, o curso de inglês e tal, mas eu não posso aceitar. A minha mãe, ela é doente. Eu não falei ontem, porque eu queria chegar em casa e conversar com ela e tudo mais, ver se tinha alguma condição, tipo assim, né? Ainda falei isso. Mas na verdade era não pra mim desde o começo, tá? Eu realmente era não, mas como fui pega de surpresa, eu não sabia nem como responder, né? Até mesmo porque eu cheguei em casa e contei tudo pra minha mãe, então pra mim já era um não definitivo. E aí eu falei, olha, minha mãe é doente e a minha filha ela é pequena, eu não tenho com quem deixar minha filha na madrugada. Se ela acorda e tudo mais, minha mãe toma remédio, então eu preciso de trabalhos diurnos. Gente, lembra da simpatia do dia anterior? Pois bem, ela não deixou nem eu terminar. Ótimo, então, muito obrigada, pode se retirar. Ok, já entendemos, obrigada, Érica. Pegou assim a caneta e riscou com tanta força o meu nome, assim, ó, que eu fiquei, meu Deus, gente, eu tô passada, assim, acabou aquela simpatia toda, a pessoa que tava sentada com ela já levantou, foi meio que me empurrando de ombrinho, assim, ó, pra sair, e eu saí, assim, passada. Resumo, nunca mais eu fui chamada pra nada mais nessa agência. Eles me cortaram, me cancelaram, acabou, né? Essa agência nunca mais foi pra mim. E aí eu tive que começar tudo de novo. Por mais que eu tivesse um currículo muito legal, eu não sei se essa agência já tinha uma certa fama no mercado por ter esse trabalho comum, né? Toda agência que eu ia, meio que, ela veio de tal agência, ela veio de tal agência. Então me dava uma queimadinha, me davam trabalhos inferiores, né? Trabalhos menores, assim, porque queriam me dar meio tipo, se coloca no seu lugar, que você veio, você tá achando que é oba-oba. Enfim, voltei para trabalhar com trabalhos menores. Encontrei a menina que foi... Lembra que eu disse que
o grupo eram 3 e ela era ruiva, do cabelo todo cacheado, assim. Encontrei ela num outro trabalho. Eu estava ali no ponto de venda e ela estava fazendo de bonita lá nesse evento. Tempos depois, conversando com ela, ela falou: olha, sabe para onde eu tô indo? Eu tô indo fazer o camarote de uma cerveja, no Rio de Janeiro, agora no carnaval, por conta desses trabalhos dessa agência. Então eu tô indo fazer o camarote e o meu cachê era assim um cachê, tipo, sei lá, primeiro que você vai, ela tava indo pro Rio com tudo pago. E segundo que era pra receber assim, tipo, 3, 4 mil reais, que na época ainda é bastante dinheiro, né? Dinheiro não leva desaforo. Mas era um cachê assim, ó, estrondoso. E ela foi. Aí eu falei, você já fez outros eventos do jeito lá que eles falaram e tudo mais? Ela falou, não, aquele tipo de evento, de festa privativa, quase não aparece. É raro. Se eu fiz 2, 3 no máximo. E aí veio a pergunta, né? Você recebeu algum tipo de convite para estender a noite? Ela falou, não, nunca recebi. É uma coisa assim que eles nem olham na cara da gente, é um evento privativo, é muito grandioso, tem pessoas muito famosas, né? E tanto aqui do Brasil quanto de fora, eles nem olham na nossa cara, a gente não passa desapercebido, a gente não é ninguém para eles. Enfim, não sei o que seria, eu sei que essa agência não existe mais, tá? Ela acabou já tem uns bons anos que ela não existe mais, mas não sei como seria se eu tivesse dito sim. E também talvez eu nem queira saber. Bom, no próximo vídeo, sem ser o próximo talvez, eu conto a parte 3 da minha última experiência profissional, penúltima, né? Porque a última foi numa escola que deu tudo certo, graças a Deus, saí porque eu quis. Mas a penúltima eu conto pra vocês em outro vídeo, tá bom? Mariana, eu não esqueci de você não, viu? Você me perguntou dicas de cabelo, de tinta e tudo mais. Eu pintei o cabelo e eu gravei tudo pra contar pra você, tá bom? Então eu te vejo nos próximos vídeos e aí eu te conto tudo. Um beijo se você chegou até aqui. Dá uma forcinha aí nessa criadora de conteúdo pela primeira vez aos 40 a mais. Beijo, fui!